É isso aí, olha só, o CNN Dois Lados sendo apresentado hoje daqui de São Paulo. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, decidiu falar no depoimento à CPMI do 8 de janeiro, marcado para amanhã. Vocês acompanharam essa notícia primeiro aqui na CNN Brasil. De acordo com a defesa, Torres quer esclarecer dúvidas sobre o dia dos ataques à sede dos três poderes. Mesmo com aquele pedido ao STF para permanecer em silêncio, é que ele não quer responder a tudo. Os deputados, ou melhor, os advogados, ressaltaram que o ex-ministro da Justiça não vai falar de assuntos que não considere ter relação com o 8 de janeiro, como decisões tomadas no governo Jair Bolsonaro. Atualmente, o ex-ministro da Justiça está solto, mas usa tornozeleira eletrônica. Para discutir se Anderson Torres é peça-chave na apuração dos atos criminosos e se abre caminho até para a convocação de Jair Bolsonaro, o CNN Dois Lados recebe hoje os deputados federais Rogério Correia, do PT, e Evair de Mello, do PP, os progressistas. Muito bem-vindos aos senhores. Hoje eu vou começar do lado do governo, falando com Rogério Correia, que é uma das lideranças aí do Partido dos Trabalhadores e também autor de vários pedidos ali de quebras de sigilo, depoimentos na CPMI do 8 de janeiro. Ainda há dúvidas sobre a participação ou omissão de Anderson Torres a respeito dos atos do 8 de janeiro? Bem, bom dia então, Basília, um prazer estar mais uma vez aqui na CNN, dos dois lados, cumprimentar também meu colega Evair, um abraço para você, Evair, um prazer estar aqui no debate. Basília, não há dúvida da participação do Anderson Torres, ele ficou preso por vários meses e posteriormente solto, está sob custódia, está com tornozeleira eletrônica e também com restrições de ter acesso a outras pessoas que participaram do processo de golpe. No caso do Anderson Torres, eu diria que tem duas questões básicas que amanhã eu espero que ele possa esclarecer e falar realmente o que aconteceu. A primeira delas diz respeito à minuta do golpe que foi encontrada na casa do Anderson Torres. Essa minuta, chamada minuta do golpe, era, na verdade, algo a ser assinado, um documento oficial, onde haveria uma intervenção militar através da decretação da garantia da lei e da ordem, que só poderia ser feito pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. E, a partir daí, uma intervenção do Tribunal Superior Eleitoral para que o resultado das eleições fosse anulado, o resultado que deu vitória ao presidente Lula. Essa é uma primeira questão. E uma segunda é que Anderson Torres foi colocado em seguida, ao sair do Ministério, na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, pelo governador Ibanez. Ele viajou e deixou a deriva a Secretaria de Segurança e depois, no dia 8, nós vimos que não havia presença de policiais militares em número suficiente, tudo muito desorganizado e o fundamental era que a Polícia Militar fizesse a segurança dos três poderes. Então, nesse caso, o Anderson Torres participou ativamente. Resta saber qual a influência e qual foram as ordens que ele recebeu do ex-presidente Jair Bolsonaro. Olha, esse é um enredo que a gente conhece de trás para frente, de frente para trás, de cor e salteado, né? Isso tem sido falado já há bastante tempo. Torres ficou mais de 4 meses preso, ouvindo, lendo, né? Sendo impactado por toda essa investigação. Levá-lo à CPMI do 8 de janeiro é com o objetivo de esclarecer dúvidas ou reafirmar a linha mestre desta comissão, que é comprovar que houve uma tentativa de golpe no 8 de janeiro aqui no Brasil. Eu passo a palavra para o deputado Evair de Mello com a mesma pergunta. Ainda há dúvidas ou, na sua avaliação, equívocos sobre a participação ou omissão de Anderson Torres no dia do golpe no Brasil? Bom dia a todos. O que estão fazendo com o Anderson Torres é tortura. Afinal de contas, a linha ideológica desse governo, do governo Lula, historicamente, é a ligação dele com torturadores. Querem construir esse festival de narrativas. A peça-chave nessa investigação do dia 8 é o próprio presidente da República, que fugiu, aí sim, nas vésperas de Brasília, e a dúvida é quem o retirou de Brasília. Afinal de contas, a ABIN, que é a nossa agência de inteligência, já disse claramente que todos os veículos, os órgãos importantes, foram devidamente comunicados.
Portanto, aí tem uma outra coisa que se encaixa, que é essa covardia do ministro Flávio Dino de negar as imagens internas do Ministério da Justiça. Todos nós já sabemos a hora que ele chegou, como ele se comportou, portanto, essas imagens não são deles. Essas imagens é da República, é do Brasil. E percebe-se aí até uma certa omissão do STF em, na verdade, não obrigar. O Flávio Dino deveria espontaneamente ceder essas imagens. O Brasil precisa de ceder essas imagens. Toda a vida do Anderson Torres, do governo Jair Bolsonaro, já foi vasculhada. Todo o aparato policial investigativo já está à disposição dos órgãos de investigação. E nada encontraram. Contra fatos, não há argumentos. Você vê que a deprimente ida do G. Dias em uma outra CPI lá da casa mostrou totalmente a conivência dele com os atos do dia 8, a submissão que ele está, na verdade, sob pressão do Ministério da Justiça para poder não ceder essas imagens. O próprio governo, lembre-se, era contra a CPMI e só se manifestou favorável quando as provas chegaram na cozinha do Palácio. Portanto, como eu disse, o Festival de Narrativa está insustentável, isso tem limite e nós estamos no limite. A hipocrisia tem limite. Nesse caso, né, o governo está sendo hipócrita, ele está negando aquilo que é um direito da população. Os espaços públicos, né, as imagens, as informações, os documentos, isso tem que ser disponibilizado para a sociedade, porque claramente vai ficar provado aí que o governo foi devidamente informado, os órgãos do governo foram devidamente informados, e o governo que já estava, desde a transição, empoderado de tudo aquilo que poderia ser feito, o próprio G. Dias admite que desde a transição já estavam trabalhando, não pode negar nenhuma informação nova. Portanto, está ficando vergonhoso essa omissão do governo em mostrar as imagens e trazer os fatos para poder esclarecer, sim, o envolvimento e a cumplicidade do atual governo Lula nos atos do dia 8 de janeiro. Como toda comissão parlamentar de inquérito, a agenda da CPMI do 8 de janeiro tem sido marcada por depoimentos. Para muitos brasileiros, parece um reality show, né? Uma peça de entretenimento. Mas no que diz respeito a provas, né? No caráter investigativo, de fato, da comissão, eu gostaria de saber dos senhores se a CPMI já recebeu as informações sobre a quebra de sigilo telefônico e telemático do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, uma vez que na semana passada a comissão aprovou os requerimentos para ter acesso a esses sigilos telefônicos do ex-ministro, também ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, e esse acesso ao sigilo telemático, que são as trocas de mensagens, enfim, informações que tenham passado pelo celular de Anderson. Vocês estão em posse dessas informações e um outro gancho aí do que pode sair de perguntas e respostas na sessão amanhã. De acordo com aliados de Anderson Torres, ele está muito tranquilo para explicar a sua situação financeira, com o alcance do relatório do COAF sobre as transações, operações que se deram na conta bancária de Anderson Torres nestes últimos meses. Então, eu quero saber o que os senhores têm de arsenal, além do declaratório. Tem já os dados sobre o sigilo telefônico, o sigilo telemático e essa pegada também das informações da conta bancária do ex-ministro da Justiça? Deputado Rogério Correia. Basília, veja bem, o Anderson Torres, nós evidentemente, estamos na expectativa que ele fale. Ele precisa explicar estas questões relativas ao golpe de Estado que foi buscado dar no Brasil. Não adianta negar isso. É óbvio que houve uma tentativa de golpe. Então, esse negacionismo histórico não leva a nada. Sobre a participação do governo Lula, o governo do presidente Lula era o governo que estava ali sendo a tentativa de ser destituído e, portanto, estava reagindo a um golpe. Então, quando dizem que o governo foi avisado de quê? De que golpistas bolsonaristas estavam avançando sobre os três poderes e iriam dar um golpe. Foi isso que eles dizem que foi avisado. Então, há uma contradição. Quem foi lá quebrar tudo? Foram os bolsonaristas. A não ser que o deputado acredite em Papai Noel, em fantasma, e vai dizer que aquilo ali, quem estava lá quebrando tudo,
eram infiltrados. É uma tese ainda mais esdrúxula. Tem alguns que acreditam, mas é apenas da bolha bolsonarista. Então, em primeiro lugar, isso. Houve, evidentemente, uma tentativa de golpe no Brasil. E quem diz isso não é apenas a CPMI, é o Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República e as cenas que demonstraram bolsonaristas quebrando relógios, inclusive aquele doado a Dom João VI, tão importante peça de cultura histórica no Brasil. Então, eles quebraram tudo. Foi assim que tentaram dar o golpe, com muita violência. Uma soldada que vai ser escutada lá, que é o G-Cabo, quase morreu, foi empurrada por bolsonaristas de cima do Congresso Nacional. Então, foi uma violência jamais vista, como a própria Polícia Militar colocou. Essas foram as cenas do bolsonarismo. No caso do Anderson Torres, ele disse diversas vezes que foi como ministro para poder tentar anular, isso nós vamos perguntar a ele, as urnas eletrônicas e substituí-las por urnas de papel, votos de papel impresso, que foi o que o Bolsonaro tentou a vida inteira fazer para tentar desmotivar e desmoralizar o processo eleitoral no Brasil. E daí ele acenar para os malucos bolsonaristas e patriotários de que as eleições não tinham sido limpas e justificar o golpe. Então, no caso do Anderson Torres, nós esperamos que ele não assuma sozinho algo que o Brasil inteiro sabe que foi o ex-presidente Bolsonaro, o autor intelectual. Em relação às contas, eu diria que o mais apertado nas contas é o presidente Jair Bolsonaro. Esse ex-presidente está enrolado. Agora, além do rolo geral, tem o Rolex, é um outro rolo que ele tem que explicar, que também o Mauro Cid tentou fazer a venda desse Rolex para embolsar no período em que ele fugiu do Brasil. Nós temos também que ver as joias da Michele, que também eles tentaram transformar em dinheiro para a fuga que fizeram aos Estados Unidos. Na conta dele tem ainda 17 milhões de PIX que ele usou com a família dele, não para pagar multa, como também está demonstrado na imprensa. Então, as contas de Bolsonaro são um outro problema. Em outras palavras, Basílio, a CPI a gente sabe como começa, muitas vezes não sabe como termina. Essa começa com o evidente golpe ou tentativa de golpe de Estado no Brasil e vai terminar desvendando também a corrupção no governo Bolsonaro, que agora está muito sem defesa no próprio Congresso Nacional e passa a se esvaziar. Enquanto isso, o presidente Lula, que eles fizeram tanta denúncia, está hoje absorvido de todas as injustiças que fizeram com ele, especificamente Dallagnol e Moro. Um já perdeu o mandato e outro vai perder também. E o Brasil vai bem. O quilo da carne caiu bem, da picanha, Dia dos Pais, o Brasil vai estar sorridente, fazendo churrasco em casa, melhorando a vida do nosso povo, como jamais foi feito. Tempos de Bolsonaro, tempos de ódio estão ficando para trás. Então agora é passar o país a limpo. Nós não podemos dar anistia a quem tentou derrubar um governo eleito democraticamente. Ou a dúvida, Evair, que a eleição foi democrática? Essa é a questão central. Bom, a gente já está na reta final do nosso CNN Dois Lados. Deputado Evair de Mello, esta é a sua última resposta. Como que Anderson Torres vai conseguir, então, desenrolar esse carretel na sessão amanhã, no depoimento que ele vai prestar? Repito a pergunta. Os senhores já estão de posse das informações sobre os dados telefônicos, telemáticos e até das contas de Anderson Torres para perguntar ou até ali mostrar que o dado confirma a inocência dele, que não há nada de irregular? Qual a sua informação e a sua opinião sobre o assunto? A tortura e o espírito torturador do governo Lula já está em prática há muito tempo. Olha o que estão fazendo com os patriotas que estão presos injustamente, covardemente ainda em Brasília. Senhorinhas que estão presos com Bíblia, com terço, com a Constituição na mão, estão presos. De posse que o outro lado, né, continua gente que roubou a vida inteira desse país, estão soltos pelas ruas. Portanto, esse espírito torturador possivelmente vai ser amanhã que vai, a base do governo, vai com esse chamado sangue no olho, tentar incriminar o Anderson Torres, que já teve toda a vida vasculhada. O governo Bolsonaro já teve toda a vida vasculhada e não encontraram. E ficam nesse festival de narrativas. Se o Flávio Dino fosse realmente o vingador que ele diz que é, ele que ceda as imagens
ele que ceda as gravações telefônicas dele, ligando no dia 7, no dia 8, as conversas dele com o Lula. Se o Lula fizesse menos bravata e contasse a verdade do que ele sabe, talvez a história iria absolver, porque nós sabemos que a história vai o condenar. Não sendo agora, mas no futuro próximo, com certeza ficará comprovada a omissão e a covardia do Lula e da sua trupe, que é uma trupe sim, dos atos do dia 8. Aí ficam que esses devaneios de retórica, indo para um lado e para o outro, e sai do tema central. O Flávio Dino é um covarde, não entrega as imagens. O Lula nem toca no assunto, porque ele sabe, ele foi tirado de Brasília de uma forma abrupta, não é assim que faz o deslocamento presencial. O general do Lula, esse general Melancia, sabia das informações e covardemente está ficando calado, porque ele sabe que isso pode incriminar, e o Brasil está aí perrengando. E, naturalmente, o meu colega aí, Rogério Correia, ele não sabe, né? O governo Lula gosta tanto de pobre que está produzindo mais. Essa gestão econômica desastrosa está quebrando a agricultura do país. Produtores de leite, cafeicultores, de carne, de grãos. Ou seja, como eu disse, o governo Lula montou uma fábrica de pobres. Os que eram pobres estão virando miseráveis, os miseráveis vão morrer de fome, porque não tem nenhuma responsabilidade com esse país que trabalha e produz. Se o Lula viajasse menos, olhasse da economia do país e contasse a verdade, com certeza esse país iria se recuperar e realmente respeitar a família e a tradição. Um absurdo. Na semana passada, o PT criticando o governo Bolsonaro porque estimulou a criação de igrejas no Brasil. Foi muito bom saber que o PT é contra as igrejas, o PT é contra as famílias. Tudo isso desmonta dentro desse espírito torturador que é o governo Lula. Olha, a gente seguiu aqui com a informação do depoimento do Anderson Torres e entrou em várias outras caixinhas, outros pontos que são bolas divididas, que vocês realmente não vão concordar, nunca. A gente marca mais uma vez um CNN Dois Lados, vai ser super importante ouvir os senhores, e amanhã aqui na CNN Brasil a gente acompanha o depoimento do ex-ministro da Justiça e veremos o que de fato ele está disposto a responder, quais são as perguntas, né? Como a gente trouxe a apuração aqui, ele só quer falar de 8 de janeiro, não quer falar de decisões do governo Bolsonaro ou outras questões, outras investigações que possam complicá-lo. Conversamos hoje com os deputados federais Rogério Correia, do PT, e Evair de Mello, do Progressistas. Agradeço a participação dos senhores. Ponto final no CNN Dois Lados. Até a próxima. Obrigado, Basília. Amanhã estaremos lá. O deputado Evair é uma fábrica de fake news. Eita! Um abraço.